Você é iniciante e ainda não sabe qual rena comprar? Qual marca ou melhor, quais cores investir? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou dar várias dicas sobre a rena La Benigne. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa aqui seu like. Não esquece não, hein? Bora lá! No início, escolher a rena ideal virou uma tarefa muito difícil, não é mesmo? Principalmente falando de cores e tonalidades de pele. Mas para te ajudar a decidir, eu vou testar juntinho com você a rena La Benigne. Se você ainda não viu o conteúdo que eu criei aqui falando sobre essa rena, eu vou deixar o link aqui em cima. A rena La Benigne é ideal para aquele tipo de profissional que ama resultados mais marcados. Mesmo sendo marcado, ela tem sua composição totalmente natural. Ela tem uma alta performance na pigmentação e também na fixação. Então, por isso, tenha muito cuidado quando for fazer a sua aplicação. É importante fazer uma aplicação bem limpa, ou seja, fazer a aplicação sempre dentro da marcação, evitando sujar muito, para que a sua rena não fique manchada. Eu trouxe duas renas, a rena castanho claro e a rena castanho escuro. E vou te mostrar que com apenas essas duas cores, nós conseguimos trabalhar todos os tons de pele. O que vai interferir em todo esse processo vai ser apenas o tempo de ação que ela vai ficar na pele da sua cliente. Então, bora lá testar? Essa é a embalagem da rena La Benigne. Veja como é muito bonita. Na embalagem nós temos um fixador da marca, né? Com 10 gramas. Um frasco de rena de 1,5 gramas. Lembrando que ela também tem de 3 gramas. Isso facilita muito e acaba que o custo-benefício é maravilhoso. E também a pazinha para nos facilitar. A rena de cor castanho claro, ela é muito indicada para aquelas clientes que têm cor de pele clara e fios claros, tá? Então vai se tornar uma coisa mais prática para vocês entenderem. Já a castanho escuro é muito indicada para pelos grossos e escuros, nem sempre para peles negras. É importante frisar isso, tá? Porque eu tenho muitas clientes de peles claras que tem um pelo bem grosso, bem escuro e eu utilizo facilmente o castanho escuro. Você vai sempre se basear pela coloração de pelo. Se eu utilizo o castanho claro num pelo extremamente escuro, a proporção não vai ficar legal, o resultado não vai ficar bom. Automaticamente vai se perceber que está entrando em divergência as cores. Então, por esse motivo, esse teste vai valer para que você consiga proporcionar o resultado ideal e esperado para cada tom de pele. Antes de iniciarmos o preparo das duas renas, eu preciso dar a nossa primeira dica como prometido, né? Nós sabemos que o castanho claro ele é indicado para peles claras e o castanho escuro para pelos escuros. Mas existe o intermediário, né, que é o castanho médio. E não existe a necessidade de comprar uma nova cor para conseguir trabalhar com as clientes de castanho médio. Nós conseguiremos utilizar a mistura de 50% da rena castanho claro, 50% de castanho escuro e conseguiremos encontrar a cor intermediária. Isso vai fazer com que você invista menos e consiga lucrar mais. Isso vai fazer com que você consiga trabalhar com todas as cores sem investir muito, facilitando a nossa vida. Dando início ao preparo da rena, eu vou começar pelo castanho claro. A proporção da rena vão ser 2 pazinhas do castanho claro para 2 pazinhas do fixador. Lembrando que o fixador dessa rena é um fixador bem firme. Então, por esse motivo, nós vamos utilizar a pazinha
para fazer a medição correta e utilizar apenas o necessário, tá bem? Então aqui eu vou utilizar 2 pazinhas da Rena. Lembrando de sempre fechar o frasco para que a sua rena não oxide rápido, tá? Mantendo sempre fechada e de preferência dentro da embalagem. E vamos hidratar com água filtrada. Vou utilizar 3 gotas para iniciar. 1, 2, 3. Sempre faço a mistura antes de ligar o mixer, né? Para não fazer muita sujeira no ambiente de trabalho. Então eu faço essa misturinha. Perceba, ela tá bem grossinha. Então por esse motivo eu vou botar mais 3 gotas. 2, 3. Lembrando de fazer isso sempre com muita cautela, para que a rena não fique líquida demais. Vou utilizar mais 3 gotas. Perceba, ela ainda está bem grossinha. Então, por isso, eu vou botar mais 3 gotas. A gente vai hidratando de acordo com a necessidade. Pode ser diferente aí quando você for fazer a sua mistura, porque vai depender muito da umidade da região. Então, hidrate até você perceber que está na textura ideal. Nem tão líquida e nem tão firme, né? Nem tão dura demais. Então, para isso, eu vou sempre mexendo o suficiente, quanto tempo for necessário e quantas gotas de água for necessário também. Ela tá quase na textura ideal, mas ainda precisa ser hidratada. Então, vou botar mais 2 gotas. Praticamente já está na textura ideal. Eu vou botar mais 1 gota, porque quando a gente descansa a nossa rena, ela tende a endurecer bastante. Então, por esse motivo, eu vou hidratar um pouco mais e nós vamos deixar descansar por 15 minutos. Já vou preparar o castanho escuro e vou deixar por último a nossa misturinha, tá bem? As 2 renas preparadas, agora vou utilizar a proporção de 1 para 1, tá? Então vai ser 1 pazinha do castanho escuro para 1 pazinha do castanho claro. Ok, excelente. Finalizamos o preparo. Eu vou deixar descansar por 15 minutos e já retorno com vocês. Finalizamos o descanso das nossas renas. Também fiz a hidratação de todas elas. Aqui é o castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Já todas prontas para aplicação. E também já fiz todo o desenho aqui no meu braço. Temos a coluna do castanho claro, coluna de castanho médio e castanho escuro. E nós vamos testar no tempo de 5, 10 e 20 minutos. A cada tempo, nós vamos conseguir um resultado diferente. Então, esse teste é extremamente importante que você reproduza em casa para que você tenha essa percepção de tonalidades. Então, vou iniciar a aplicação. Finalizamos a aplicação. Agora eu vou contar o tempo certinho e vou removendo e já retorno para mostrar o resultado final.
Finalizamos o tempo de ação na pele. Vocês viram que conforme foi dando o tempo exato, eu fui removendo para dar o tempo correto. Uma coisa que eu preciso que vocês percebam de imediato é que aquela informação que eu passei sobre ela ser de alta pigmentação, você consegue perceber com exatidão. Vou chegar mais perto, que conforme eu fui removendo e não limpei totalmente, ela fica manchadinha. Isso é porque eu não removi totalmente a rena, porque eu manchei na lateral e ficou resíduo. O resíduo ele também pigmenta, ok? Então você pode perceber aqui que ficou manchadinho exatamente por esse motivo. Então quando você for utilizar essa rena, fique sempre na linha, sempre na sua marcação, ou se não, utilize um removedorzinho de rena para tirar toda a bordinha sujinha. Uma segunda coisa que nós percebemos com esse teste é que com relação ao castanho claro, você consegue perceber que a coluna dele é uma coluna mais amarelada, mais avermelhada. Isso quer dizer que a cor é uma cor quente. Então é óbvio, numa pele clara ela vai ter um efeito muito mais bonito. Lembrando que ela tem um efeito muito bom numa pele clara e pelos claros. Mas com o tempo nós vamos conseguir proporcionar um resultado ainda mais eficaz, ok? Já no castanho médio, nós utilizamos as duas colorações, as duas tinturas, né? As duas renas. Então, por esse motivo, como o castanho claro é uma rena quente, de tom quente, e o castanho escuro é um tom frio, é uma cor que migra mais, né, para o acinzentado, por esse motivo nós consideramos como um tom frio. O médio ele vai ser neutro, mais puxadinho para o marrom. Então, por esse motivo, com esse teste a gente consegue constatar que independente do tempo, nós vamos conseguir misturar as renas e fazer com que a gente consiga trabalhar com tons diferentes. Reproduzam esse teste em casa, vai ser fundamental para a sua evolução e para que você consiga de forma mais rápida identificar qual a cor da rena ideal para cada tipo de pele e também o seu tempo de ação. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like. Não esqueça também de comentar se você já usa a Rena La Benigne.